Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo canal. Bem, se vocês já tinham assistido esse vídeo aqui, tá? Significa que vocês já viram um vídeo sobre métodos ou funções, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre métodos e funções, beleza? A gente já viu algumas funções, eu vou relembrar vocês algumas das funções que a gente já viu aqui no canal. Uma dessas funções é chamada print, tá? Ela imprime alguma coisa na tela, no console que a gente estiver trabalhando. Se eu digitar aqui print olá, vocês vão ver que ele mostra olá na tela, beleza? Então a gente tem a função print, a gente também ouviu a função input, tá? Que a função input vai ler algo do teclado, tá? Se eu executar dessa forma e digitar algum texto, por exemplo, isto é um teste, e se eu executar, vocês vão ver essa string, tá? Significa que leu aqui, mas não assinou nenhum valor a nenhuma variável, porque eu não criei nenhuma variável. Mas vocês podem ver a saída aqui da mesma forma, beleza? A gente também viu a função range, que gera números, tá? Intervalo de números. Por exemplo, se eu passar aqui 10, ele vai mostrar isso aqui. Se a gente usar a função list, tá? Que nesse caso aqui é uma função, tá? Não é o objeto list. A gente vai ver que a gente gerou 10 números, beleza? Então é assim que a gente pode trabalhar com as funções que já vêm com Python. Mas, como a gente pode criar nossas próprias funções? Bem, eu vou mostrar agora como vocês podem criar suas próprias funções, beleza? Geralmente a gente usa alguma função que já é existente no Python e a gente faz alguma modificação. Mas, a parte disso, tá? Fora isso, a gente pode criar funções um pouco mais complexas. Vamos criar uma função que é um espelho da função print, tá? Exatamente a função print, só que de uma forma customizada. Eu vou chamar ela de imprimir, tá? E a gente vai passar aqui texto, né? E a gente vai fechar parênteses, dois pontos, e a gente vai chamar o print, porque essa função vai ser o espelho. A função imprimir vai ser um espelho da função print, tá? E a gente tem essa função imprimir agora, que é exatamente a função print, tá? Vocês podem ir fazer o módulo que emula funções do Python, só que traduzidas. Seria bacana também fazer isso, tá? Por exemplo, se eu criar uma função list, na função, na verdade, um objeto chamado de lista, a gente poderia fazer isso também. Mas, a parte disso, vamos partir para a demonstração dessa função imprimir, tá? Essa função imprimir vai aceitar números. Esqueci aqui, na verdade, de fechar, né? Fechar o parêntese. Vai aceitar números da mesma forma como a função print, tá? A gente pode passar aqui a nossa string. Isto é um teste. Vocês podem ver essa função imprimir é exatamente uma cópia da função print. Em qual situação a gente poderia utilizar isso? Bem, aqui possivelmente a gente tem uma perda de desempenho, né? Porque a gente está usando uma função que é exatamente a sombra ou espelho de outra função. No mundo real a gente não vai fazer isso, né? Mas vocês podem fazer algo semelhante para tentar conseguir fazer alguma tarefa, realizar alguma tarefa, beleza? Nesse vídeo, por esse vídeo é só, pessoal. Nos próximos vídeos eu vou começar a falar sobre as funções que já vem com Python. A gente vai adentrar, vai se aprofundar nelas, tá? Um pouco mais. Então é isso. Obrigado por assistir esse vídeo. Falou e fui!